Boa noite, eu me chamo Fernando, estou aqui para apresentar um trabalho sobre irrigação por inundação no curso de agronomia, referente à matéria de irrigação com a professora Alessandra. Inicialmente, a irrigação por inundação teve início lá no Antigo Egito. Os povos desviaram a água do Rio Nilo e montaram canais, e a partir desses canais, eles puderam então aumentar sua produtividade, pois eles então podiam levar essa água para locais mais distantes do rio. Então, o que era feito apenas ali perto, agora poderia ser feito de maneira mais extensa, a partir desses canais. E a partir daí, então, foi desenvolvendo técnicas e melhoramento para cada vez mais melhorar esse tipo de sistema. Iniciando aqui, para você poder fazer esse tipo de irrigação, ela é mais recomendada para solos mais compactados ou com baixa infiltração de água. Apesar de muitas culturas precisarem de uma boa infiltração no solo, esse tipo de irrigação não é recomendada para qualquer tipo de solo. Mas, como mantém o solo encharcado, a água vai infiltrando aos poucos e assim as raízes podem se desenvolver durante o período da cultura. Aqui, do lado direito, mostra como são feitas as bacias ou tabuleiros. Essas bacias ou tabuleiros são divididas por taipas, que são esses morros de terra. Essas taipas, elas podem ser feitas de maneira manual ou mecanizada, como nesse caso aqui, de maneira mecanizada por ser uma grande área. Além disso, a área e o local onde estão feitas essas taipas, cada bacia, quer dizer, essas bacias elas devem ter no máximo 2% de declividade para que não haja uma diferença na hora de colocar a água, pois a água ela não pode ser simplesmente colocada ali, encharcar o solo e pronto, ela tem que manter uma lâmina de água necessária. Então, dentre as culturas que mais utilizam esse tipo de método, a cultura que se utiliza esse método é a cultura do arroz. Além disso, tem outras culturas que também utilizam esse método, porém não é viável, pois a utilização dela é feita em poucas partes, então é praticamente nula. Aqui embaixo é um exemplo da ameixa, onde é encharcado aqui em volta, né, é colocada água, porém essa água vai ser drenada a partir de um certo tempo. Ela não vai ficar ali. E ela é colocada nesse período porque as ameixas já estão mais grandes e mais resistentes ao encharcamento, podendo então proporcionar um melhor desempenho, inclusive evitando o crescimento de plantas daninhas ali perto. O cultivo do arroz por inundação é a realidade de 88,2% de todo o plantio do Brasil, sendo que desses 88,2%, 99% das áreas está no estado do Rio Grande do Sul. Essa prática, ela, além de garantir maiores produtividades, ela traz diversas de outras vantagens para essa cultura. Então, nos tabuleiros são aplicados a lâmina d'água, né? E essa água fica retida ali até o final do ciclo do arroz. No lado esquerdo mostra o exemplo do começo da semeadura até o início da colheita. Ali, a lâmina de água deve ser mantida entre 5 e 7 centímetros no começo e depois vai sendo cessada a partir do tempo. Ela vai, quando chega perto do tempo de colheita, então ela é drenada para que possa ser então feita a colheita mecanizada. Aqui do lado direito nós temos os tabuleiros em contorno. Esse tipo de tabuleiro em contorno ele é utilizado em locais montanhosos, mais utilizado lá na parte da Ásia, lá na China. A inundação do solo ela pode ser feita de maneira contínua ou intermitente. A maneira contínua é o que é utilizado hoje para a maioria da cultura do arroz, que é onde se mantém a água na maior parte do estágio da cultura. A intermitente é quando se coloca água e a água ela é drenada a partir de um certo tempo. E aí, a partir daí, essa água ela é reposta e novamente drenada. Aqui a imagem do lado esquerdo mostra a irrigação intermitente, onde é controlado esse tipo de irrigação. Então, a água é colocada e depois de um certo tempo ela é drenada pelo solo. Aqui do lado direito já é irrigação por inundação de forma contínua,
do lado esquerdo da imagem, temos a plantação de arroz, e aqui no meio é o dique onde se passa a água que vai estar sendo distribuída para as bacias. Aqui do lado esquerdo é o arroz, do lado direito é o feijão, porém o feijão ele já é mais para a forma intermitente, porque ele não se dá bem com um tipo de inundação de forma contínua. Uma das vantagens aqui que se destaca em questão desse tipo de irrigação é que a cultura não vai sofrer pela salinização do solo. Como tem muita água ali e a água está o tempo todo ali no solo, ela então retira os sais que estão em excesso, evitando assim o problema de salinização que ocorre em locais mais secos ou com excesso de adubação. Quando for montar as suas bacias ou tabuleiros, recomenda-se utilizar esta fórmula. A vazão recomendada deve ser tal que o tempo necessário para o enchimento do tabuleiro não exceda um quarto do tempo efetivo de irrigação. Por isso, recomenda-se a seguinte equação. A é a área igual a 100 vezes a vazão dividido pela infiltração básica. Aqui eu coloquei um exemplo para você ter noção de como ficaria mais ou menos. Tendo uma vazão disponível de 150 metros cúbicos por hora e apresentando um solo, uma infiltração básica de 3 milímetros por hora, a área do tabuleiro não pode exceder A. Fazendo a substituição, ficaria 100 vezes 150 dividido por 3, que daria 5.000 metros quadrados, equivalente a meio hectare. Esse é o tamanho de cada tabuleiro que você vai poder fazer, que serão divididos pelas taipas. Bem, posso concluir então que utilizando esse sistema você tem vantagens e desvantagens. Dentre as vantagens, eu vou falar um pouco sobre algumas. Então, ocorre a pouca perda de água por escoamento superficial, porque você mantém a água ali, utiliza pouca mão de obra. O manejo de irrigação é fácil de ser operacionalizado no campo, se bem manejada e projetada, tem o potencial para ter uma boa eficiência de irrigação. Possibilita a irrigação em solos com baixa capacidade de infiltração, bom controle de ervas daninhas, permite o aproveitamento da água da chuva. As desvantagens são a necessidade de sistematização da área para atingir altas eficiências e uniformidades, então você deve seguir a risca para poder ter bons resultados. Dificuldade de trânsito de máquinas devido à presença das taipas. As taipas são os morrinhos de terra, então ela dificulta o trânsito de máquinas ali de uma bacia para outra. As dimensões pequenas de muitos tabuleiros dificultam a mecanização. Os diques devem ser altos e bem mantidos, ocupando junto com o sistema de distribuição de água em áreas de plantio. Então, os diques, eles precisam ter ali, mas eles ocupam uma área que poderia ser utilizada para o plantio. Então, você perde essa área para poder manter os diques. Para se atingir níveis altos de eficiência, é preciso utilizar altas vazões por unidade de largura, sem causar erosão. Erosão também é um grande problema, porque ela vai mexer na declividade, na nutrição da planta, na adubação, na água, na sistematização, praticamente tudo. Pela incidência da lâmina de água, ocorre um aumento da incidência de insetos. Com muita água ali, e as plantas, junta a água, planta e temperatura, então aumenta a incidência de insetos. O sistema não é adaptável a solos com alta capacidade de infiltração. Como dito antes, isso são, são locais que tem um estudo, que deve ser feito um estudo, uma amostra de solo retirada em toda a área para poder ter uma média e saber se o solo tem ou não uma boa ou alta infiltração para poder saber se pode ser utilizado esse tipo de sistema. No geral, é um sistema muito pouco utilizado, ele é utilizado mais para o plantio e o cultivo do arroz. Outras culturas que são utilizadas, como eu falei, são utilizadas, mas de forma bem pouca. Normalmente são colocadas as lâminas de água e com o tempo elas são drenadas. E de acordo com a necessidade vai se fazendo isso. Porém, o sistema que utiliza a água por maior tempo é a cultura do arroz. E ela é utilizada nesse mesmo sistema tanto no Brasil quanto no mundo todo desta maneira.
Não vou dizer que são todas as plantações do mundo, nem todas do Brasil, porém a maioria utiliza-se dessa forma. E é isso, algumas referências. Enfim, obrigado e até a próxima.